Helena e Ascânio chegam em sua casa e ela diz que está muito cansada. Ela comenta que vai tomar banho e ele a espera. Carol anda no barco de Pirica e conta como conheceu o Agreste. Na igreja, Perpétua conta para o padre sobre a amante de Modesto Pires. Ele fica bravo e fala que os anos se passam e Perpétua só confessa o pecado dos outros, além de questionar por que ela quer prejudicar o cunhado. Após a esposa sair do banho, Ascânio a elogia e diz que ama o cabelo natural dela. Depois, ele a ajuda a secar os cabelos e eles coabitam. Carol observa todas as partes da sua casa, da cozinha até o quarto. Na igreja, Perpétua não responde a pergunta do padre, e ele diz que ela está se aproveitando de Tieta. Ela então afirma que está pensando nos filhos, e por eles está se privando de tudo. Perpétua também comenta que Timóteo a roubou, e que pelas leis de Deus ele tem que pagar. O padre, irritado, diz que o pecado maior é Perpétua usar o nome de Deus em vão. Afirma que não vai absolvê-la e vai embora. Ela então diz que sabe que Deus está do seu lado. Ascânio está conversando com Helena sobre os planos para Santana do Agreste, quando percebe que a esposa não está prestando atenção. Ele pergunta o que ela tem e por que está tão diferente. Helena então pede para eles irem embora. Ascânio, irritado, diz que fez uma promessa e não vai voltar atrás. A carioca responde que é uma tolice ele querer mudar uma cidade que vai permanecer igual. Quando ele está prestes a retrucar, Helena pede para ele esquecer o que ela disse, pois está cansada e nervosa. Ascânio diz que entende a esposa e que vai preparar um jantar para os amigos deles. Helena concorda e eles se resolvem. Na pensão, os moradores falam sobre a chegada de Carol. No bar, Osnar diz que Carol é bonita, mas não se compara a Tieta. Amintas comenta que não tem como eles saberem, pois agora que ela ficou rica, pode ter mudado. Osnar então diz que ela mudou para melhor, que agora deve ser elegante, além de muito rica. Seu Charlita chega e pergunta se os dois já sabem sobre a nova moradora da cidade. Eles brincam, e o dono do bar fala que é melhor eles terem cuidado com o que falam, pois ela já tem dono. Carol está observando uma foto, quando Pirica chega. Ele pergunta se ela vai precisar que ele traga alguma coisa na lancha dele. Carol diz que vai precisar, mas não agora. Ele então entra na casa dela, observa tudo e pergunta se foi o procurador dela que montou toda a decoração. Ela diz que sim, desconfortável. Agradece ao seu Pirica e diz que no momento não precisa de nada. Ele então vai embora. Letícia conta para a mãe que conheceu Carol e que pretende até ensinar francês para ela. Modesto Pires, nervoso, acaba engasgando e diz que a filha não vai dar aula para uma estranha. Aida concorda com o marido e diz que primeiro precisa saber quem é essa mulher e no futuro talvez convidá-la para tomar um chá. Perpétua chega na casa de Modesto Pires e diz que tem algumas roupas para mostrar. Modesto, então, aproveita a distração e vai embora. Letícia sai também. Seu Modesto vai até a pensão perguntar se Carmosina viu Pirica. Ele dá a desculpa de que quer ir ver suas terras. Ela diz que ele foi até a mercearia. Após o seu Modesto sair, Carmosina comenta que ele está doido para ir aproveitar a casa. Depois de algum tempo, Aida escolhe o vestido que vai querer. Perpétua, então, aproveita e pergunta se ela conhece Carol. Aida responde que ela veio junto com Letícia. Perpétua, então, diz que vai oferecer os vestidos à moça. Tonha vai até a casa de Elisa e comunica que Zé Esteves a proibiu de pedir ajuda de Tieta. Timóteo então se pergunta por que não acabam com a vida dele logo. Elisa pede para a mãe cuidar de Timóteo, pois ela vai dar uma saída. Elisa vai até o bar e lá pede ajuda a Osnar. Ele diz que Timóteo já pediu ajuda a ele. A jovem, então, diz que o marido tem um monte de promissórias para pagar. Ela completa dizendo que o movimento da loja nunca esteve pior e que Perpétua está cercando Timóteo por todos os lados. Osnar diz que o pedido do amigo o pegou desprevenido e pede para Elisa se acalmar e ir para casa, pois ele vai pensar. Timóteo está conversando com Tonha quando Perpétua chega e relembra que ele só tem 3 dias para pagar o que deve. Tonha fica brava e diz que tem vontade de fustigar Perpétua. Elisa chega e o marido pergunta por onde a esposa andava. Ela responde que foi caminhar e sobe para sua casa. Modesto vai até a casa de Carol e pergunta se ela contou para a filha dele sobre o caso dos dois. Ela então responde que não disse nada e que tem o costume de tratar bem as pessoas. A bela moça começa a chorar e diz que está se sentindo só, pois não conhece ninguém.
Ele então diz que logo contratará uma empregada para ela. Depois ele a chama para se sentar no seu colo. Perpétua conta que tentou de todas as formas falar com a esposa de Modesto sobre a amante, porém Aída não ligou. Amorzinho então diz que tem dó de Letícia. Na praça, a filha de Modesto cumprimenta Sabino e Peto. Ele a convida para jogar bolinha de gude, mas ela recusa e diz que só foi cumprimentá-lo, mas já está voltando para casa. Chegando em casa, Letícia pergunta para a mãe se algo está diferente nela. Aída não entende e diz que a filha emagreceu, mas que vai fazê-la engordar enquanto estiver com ela. Letícia então diz que está perguntando se mudou por dentro. A mãe responde que é bobagem e que as garotas da idade dela são todas iguais. Letícia então fica desapontada. Um casal comercializa a filha para a Tour da Tapitanga. A jovem implora para a mãe não deixá-la. A mãe diz para a filha esquecê-la. A jovem se desespera. Filomena tenta acalmar a bela moça, porém não funciona e ela acaba sendo empurrada. Arthur da Tapitanga manda levarem-na para o quarto e diz que odeia a gritaria. Filó tenta explicar para a moça que as coisas não são ruins como parecem e que ela vai acabar se acostumando. A jovem então revela que seu nome é Maria Imaculada. Diz também que vai odiar Arthur da Tapitanga pelo resto da sua vida e que vai tentar fugir a todo custo. Na praça, Perpétua encosta em Bafo de Bode e se assusta ao ver o morador de rua se mexendo. Perpétua então pede para Jairo deixar um telegrama para o seu filho Ricardo. Ele diz que ela pode pedir a Carmosina para fazer isso. Perpétua então diz que não quer que ninguém saiba do telegrama. Jairo concorda e depois cobra o dinheiro. Ela diz que pagará depois que o telegrama for enviado. Tonha pede dinheiro a Zé Esteves. Ele diz que não tem. Ela então menciona um dinheiro. Zé Esteves, na hora, manda ela ficar calada, pois a parede tem ouvidos, e pede para ela comprar fiado na mercearia. Tonha explica que eles não pagaram o que deviam, então não tem como pegar fiado. Zé Esteves então manda ela esperar em casa, que ele irá resolver. Na casa de Perpétua, Zé Esteves pede um empréstimo para a filha, que se nega, e diz que só empresta o dinheiro se o pai disser o que faz com o dele. Irritado, Zé Esteves diz que nunca irá contar, e ameaça Amorzinho e Sinira. Timóteo entrega um dinheiro para Tonha e diz que é para o sogro e a sogra não passarem fome, e afirma que é o culpado por isso. Elisa diz que o marido não precisa se martirizar, mas ele lembra que o prazo dado por Perpétua está acabando. Tonha então diz que ainda não acabou e que um milagre pode acontecer. Ascânio continua escrevendo cartas para a hidrelétrica. Dário pergunta como a Helena está. Ascânio diz que ela está com uns problemas, mas que vai ficar bem após o jantar. Elisa vai até a casa de Helena e elas conversam. A carioca diz que não quer só sonhar. Elisa então pergunta como foi no Rio de Janeiro e se ela conheceu Tarcísio Meira. Osnar diz a Carmosina que está indo para Salvador resolver problemas pessoais. Perpétua, Amorzinho e Sinira se aproximam e Sinira começa a passar mal. Osnar a chacoalha. Logo, ela se recupera. Amorzinho então pergunta se não é melhor levar a amiga ao médico. E Perpétua diz que o problema da amiga só se resolve rezando muito. Helena desabafa com Elisa e diz que, enquanto estiver no Rio, pensou em não voltar para o Agreste. Ela complementa, dizendo que gosta muito de Ascânio e sabe que o sentimento é recíproco, porém não é um jantar que vai resolver os problemas. Elisa então diz que o mais importante é eles se amarem e que isso vai fazer Helena suportar o Agreste. A carioca então chama a amiga de sonhadora. E Elisa diz que prefere levar a vida assim. Ela conta sobre seu casamento com Timóteo e diz que não foi aquilo que ela esperava. Helena, então, pergunta se Elisa seria capaz de trair o marido. A jovem imediatamente fala que não e que escolheu ficar com Timóteo até o fim da sua vida. Então, ela pergunta o porquê de Helena falar aquilo. A carioca, então, diz que foi apenas um pensamento, que já foi embora. Na pensão, Carmosina diz que Elisa implorou ajuda a Timóteo. E por isso, ele foi a Salvador. Sinira escuta e vai embora. Dona Milu diz que Carmosina não devia ter falado nada na frente da Sinira. Perpétua não acredita que o Osnar vai ajudar o Timóteo. Amorzinho diz que ele é capaz de tudo. Perpétua diz que tem certeza de que Timóteo não irá conseguir lhe pagar a tempo e que até mandou um telegrama para o seu filho pedindo para que lhe acompanhe até o sul. Elisa e Helena se despedem e prometem guardar segredo sobre a conversa que tiveram. Carmosina vai até a loja e diz para Timóteo que tem certeza de que Osnar vai ajudá-lo. Elisa duvida e acredita que ele foi embora para não dizer não a Timóteo
Zé Esteves novamente pede dinheiro a Perpétua, e ela diz não ao pai. Carmosina vai até a Marinette de Jairo e fica preocupada ao ver que Tieta não respondeu a sua carta.